Fala, Raiz, torcedor rubro-negro de todo o Brasil. Estamos chegando aqui com mais um vídeo para o canal Mengão Raiz. E eu vou trazer para vocês aqui o vídeo do canal Os Donos da Bola Rio, com o GV apresentando. O GV é muito bom aí, sempre com sátiras, com os times do Rio. E eles vêm falando aqui, junto com os comentaristas, sobre a partida de ontem do Flamengo contra a LDU na altitude. A partida, na minha opinião, foi mais ou menos, mas entendo que a altitude cansa muito, a bola corre muito mais. E eles analisam aqui essa partida. E logo em seguida eu vou deixar um novo vídeo para vocês, tá? Junto. Aguarde aqui e veja até o final. Mas antes, deixa aquele like. Se inscreve no canal, dá aquela moral pro canal Mengão Raiz. Beleza? Vou trazer para vocês aqui vídeos da torcida, os comentários, reacts sobre os canais que falam do Flamengo. Tudo para você ficar ligado aqui no canal Mengão Raiz. Beleza? Dá aquela moral, se inscreve, deixa aquele like. Mas sem mais delongas, vamos lá, vou botar o vídeo para vocês. Eu não sei, porque o Fernandão é um cara otimistinha. Mas o torcedor do Flamengo tá na bronca. Pedrinho, tem Chaves aí ou ele não trabalha feriado? Porque assim, o torcedor do Flamengo tá na bronca. Por quê? O meu termômetro são as redes sociais. Tem música aí? A galera tá na bronca. Vamos fazer o seguinte. Quem conta tudo pra gente é quem? Hã? Quem conta tudo pra gente? Adivinha? Adivinha? Adivinha, descobre comigo, vai. Vamos lá. Aí. Não foi bom, mas devido às circunstâncias, também não foi o pior dos resultados. Sempre é muito difícil, já tomei aqui goleadas, também já venci um jogo aqui, mas sempre é um jogo muito complicado, porque todo o contexto é diferente. A bola é muito mais rápida, os domínios, eles escapam do pé. Às vezes o jogador está acostumado a dar um passe na frente e ela vai embora, porque ela não freia, a bola vai embora. A verdade é que com o grupo embolado, o Flamengo chegou à altitude de 2.850 metros de Quito, precisando mostrar resultado. Pressionou a equipe equatoriana e criou o volume de jogo, mas sem muito perigo. Das 10 finalizações concluídas, apenas 2 acertaram o alvo. Falta de pontaria para os dois lados. Na volta do intervalo, mais pressão e pouco perigo. Até que os efeitos da altitude começaram a afetar o elenco. Só o Bruno, né, que pediu auxílio de oxigênio. Mas assim, todos sentem, todos... só que assim, eu também peguei os dados do ano passado, dos jogadores que sentem menos ou que sofrem menos. O fato de eu ter jogado aqui e ter sido um dos jogadores que mais sofria com a altitude, me dá a possibilidade de dar alguns conselhos para os jogadores, conselhos não, algumas dicas, algumas pistas para os jogadores para poder se sentirem melhor. Mas é impossível, cada um tem uma adaptação, cada um sente de uma forma. Com as entradas de Cebolinha e Luiz Araújo, o Flamengo ganhou o fôlego novo e só sofreu em campo já nos minutos finais. Primeiro susto, quando Estrada balançou a rede, mas o VAR confirmou o impedimento no lance. Pouco tempo depois, a cabeçada a queima-roupa para fora. Fim de jogo, LDU 0, Flamengo também 0. Analisando o desempenho até aqui, os jogos fora de casa, com vitória sobre o Deportivo Táchira na Venezuela e o empate de ontem contra a LDU no Equador, não são resultados ruins para o Flamengo. Mas a derrota contra o Central Córdoba no Maracanã vem tirando a equipe da zona de classificação. Com os 4 pontos somados, o rubro-negro é o terceiro colocado do grupo, atrás da própria LDU, que soma 5 na liderança, e do Central Córdoba, que apesar de também ter 4 pontos, ainda joga amanhã pela terceira rodada. Dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar com a LDU, nos deixa vivos para poder continuar buscando a nossa classificação aí nessa fase de grupos, que é o objetivo. Muito bem. Tem gente que está achando bom, o cara ainda perdeu um gol no último minuto ali, Fernandão e Bigode. Os últimos 20 minutos, como o Fernandão comentou aqui agora nesse espacinho
Os caras deram um sufoco no Flamengo. Agora, o torcedor tá na bronca por 2 razões. Porque tava realmente a altitude mastiga o cara e o Flamengo morreu com uma substituição no bolso, né? E porque, segundo a torcida, essa coisa do Gerson ir pra lá e voltar tá meio sem função, não tá rendendo o necessário ou o que ele pode, porque o Gerson é craque. Então eu queria saber de você, Bigode, como é que você viu esse jogo de ontem e especificamente esses 2 pontos aí. Terminar o jogo com uma substituição no bolso e essa coisa do Gerson tá meio sem função, porque ele não é especialista nessa que o Filipinho tá colocando ele. Porra, boa tarde, EV, Nandão. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que tá acompanhando a gente em casa. Eu não me preocupo muito com essa questão das substituições, porque eu acredito que o Felipe não tenha feito a última para não descaracterizar tanto o time assim. Por quê? Porque, naturalmente, quando você joga na altitude, eu acho que a reta final, tanto do primeiro tempo como do segundo tempo, não adianta. Vai sofrer. Você vai sofrer. Todo mundo sofre lá. Todo mundo sofre lá. E eu me surpreendi ontem com 2 fatores. O primeiro, como o Flamengo teve a posse de bola no primeiro tempo, especialmente, até ali os 35, 40. O Flamengo foi praticamente dono do primeiro tempo, não sofreu. O único lance que tem aí, de cabeça, o rapaz estava em impedimento. E eu me surpreendi também com o quanto esse time da LDU é fraco. Minha Nossa Senhora. Você acabou de falar isso no meu ouvido agora. Que time... O time da LDU é muito ruim mesmo, cara. A gente via ontem que os caras tentavam fazer jogada, mas não saía. A jogada não saía, o time é muito fraco, qualidade muito baixa. E o Flamengo só não ganhou esse jogo ontem por conta da altitude mesmo. Eu acho que é um time que bate de frente com o Tátira e com o Central Córdoba. Tecnicamente, assim, é um time que deixou muito a desejar, mas muito a desejar. O Flamengo, quando ganhou a LDU com o Rogério Ceni, o time da LDU era mais anos-luz à frente desse. Dito isso, eu acho que a função do Gerson vai muito das características dele, porque eu imaginei que ontem ele fosse começar com o Luiz Araújo aberto e o Gerson como meio-campista, mas ele não fez isso. E não é incomum a gente ver o Gerson fazendo a função do Arrascaeta em alguns momentos. Fazendo esse homem por trás do centroavante, armando o time, sendo esse, como chamam aí, enganche, né? Só que aí tem um grande problema. Para o Gerson jogar nessa faixa do campo, entra o que o Fernandão estava falando aqui. Ele precisa finalizar mais. Teve um lance que ele recebe numa boa condição. Eu entendo que também você está na altitude, a velocidade da bola é diferente, mas ele poderia ter tentado pelo menos a finalização de primeira. Ele tenta dominar e aí quando ele domina a bola sobe muito, chega o zagueiro, corta e ele perde uma boa oportunidade. Mas eu acho que num contexto geral, tirando a reta final tanto do primeiro tempo como do segundo tempo, especialmente do segundo tempo, o Flamengo fez um jogo, acho que seguro. Poderia ter sido um pouco mais ousado, poderia ter saído com a vitória ontem lá de Quito, não seria nenhum absurdo, mas eu acho que para a circunstância da tabela, o empate não foi tão ruim. Porque o Flamengo ainda pega o Central Córdoba, que para mim, não sei se é o adversário mais fraco do grupo, mas é certamente 1-2. Fora de casa, o Flamengo tem totais condições de ganhar esse jogo, na minha avaliação. E depois você tem 2 jogos em casa contra 2 times fracos, a LDU e o Deportivo Tátira. Então eu acho que o Flamengo caminha, sim, para uma classificação. E me arrisco a dizer que, dependendo do resultado de amanhã, de Central Córdoba e Deportivo Tátira, o Flamengo ainda termina esse grupo na primeira colocação. Eu vi a galera questionando, Fernando, o Felipe falou, qual foi exatamente a frase do Felipe, Fera, que a gente estava conversando? Esse resultado deixa o Flamengo vivo. Isso não é muito pouco, não, para o Flamengo, no terceiro jogo da primeira fase, estando explícito e claramente uma declaração que a gente tem no presidente há pouco tempo atrás, do Arrascaeta pós-jogo, que a prioridade é o brasileiro. No terceiro jogo, o Flamengo, o empate com LDU ruim. Tudo bem que no outro time tem vantagem. Deixa vivo. Eu acho que isso é muito pouco pro Flamengo, cara. GV, boa tarde pra galera que tá em incomoda um casa. pouco essa declaração. Eu acho que se fosse antes do jogo, cabia. Mas sendo depois do jogo, dentro das circunstâncias, quem viu o jogo até o fim, a gente vê no segundo tempo que o Flamengo vai murchando fisicamente. É natural, né? Que é muito natural para qualquer equipe que joga na altitude. Eu tô com o Flavinho, o Flamengo foi muito bem, só não conseguiu ser melhor
no primeiro tempo, porque faltou um pouquinho, acho que, de refino técnico para alguns jogadores. E Mas eu muito acredito... bem em que sentido? Só para eu entender a galera de casa também. Muito bem, com muita posse de bola. Mas o tal do gol que tá faltando, ó. Eu vou chegar lá. Tendo a iniciativa do jogo contra uma equipe que costuma pressionar o adversário jogando lá. Isso é verdade. A todo tempo. O Flamengo, acho que a escalação do Gerson mais por dentro é muito por isso também, porque dá um pouco mais de posse de bola, aproxima o Gerson do Arrascaeta, do Everton Araújo, que fez um bom jogo ontem. Diga-se de passagem, fez um bom jogo. Everton Araújo. Joga muito, moleque. Joga Gar muito. fez mais um jogo espetacular, marcando. Ele temporiza muito bem, né, os espaços, não deixa a linha de passe tranquila para o adversário. Mas, enfim, quando o Flamengo tem a bola, ele tira o ímpeto do adversário. E quando você não consegue fazer o gol, isso vai te deixando um pouco mais nervoso. Só que, na altitude, você ter esse refino técnico no último passe, a bola corre mais, o domínio fica um pouco dificultado, porque não dá para depender só do Pedro quando voltar para fazer gol. Já falamos sobre isso aqui. Uma equipe que é dependente de um jogador para decidir as partidas acaba tendo problemas quando esse cara não consegue fazer gols. E o Flamengo está tendo essa dificuldade. Você falou de Juventude, só que não esqueçamos que o Flamengo fez 2 dos 3 primeiros gols que fez em 9 minutos de bola cruzada na área. Não foi uma jogada construída. É óbvio que vale. Se você fizer 10 gols de bola cruzada na área, beleza. Mas essa construção, eu concordo com você, precisa que esses caras sejam um pouco mais decisivos. Ontem não aconteceu, mas o resultado ser um empate e a galera, o Felipe Luiz, comemorar esse empate é interessante. Por quê, GV? Porque ele está vivo na disputa, está em terceiro lugar com 4 pontos, vai pegar em casa LDU e o próprio Tátira e o Central Córdoba. Você fala da quantidade de passes. 170 passes, o único na história da Copa da Libertadores. É mimimi. Galera que tá reclamando. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ainda assim, torcedor do Flamengo, é muito melhor um time que cria bastante e peca na finalização e não tá bem, do que um time que não cria nada. Claro. Do que um time que não cria tem nada. Posse. Agora, nós estamos falando e questionando isso, porque a gente sabe que o time do Flamengo é um time milionário. Que o Luiz Araújo é titular em qualquer time do Brasil, que o Pedro é titular em qualquer time, que o Bruno Henrique é titular em qualquer time do Brasil. Vai me ajudando com o ataque aí. Pô, Cebolinha é titular em qualquer time do Brasil. Michael é titular em vários times do Brasil. E agora eu vou trazer para vocês aqui, torcedor raiz, as análises de Vene Casagrande no programa SBT Esporte Rio, apresentado pela Fernanda Maia e também com comentários do Lucas Pedrosa, que é vascaíno, e o Vene Casagrande é rubro-negro. Vai deixar aqui seus comentários sobre a partida. Vamos lá? Você acha que dá para fazer alguma análise desse empate? Porque a gente sempre leva aqui nesse programa em consideração a altitude, o que ela causa até na questão fisiológica dos jogadores e até nas características do jogo, da bola, da velocidade e tudo mais. Mas o que você consegue tirar de pontos positivos e negativos desse Flamengo contra a LDU, Vene Casagrande? Fernandinha, ponto positivo. Novamente o Flamengo sai de campo sem sofrer um gol. São 4 jogos seguidos que o Flamengo não sofre um gol. Inclusive, para mim, o setor defensivo ontem do Flamengo foi muito bem. Se eu tivesse que eleger, por exemplo, o melhor da partida, e eu discordo da eleição lá da Conmebol, que elegeu o Danilo, que fez um bom jogo, inclusive, fez um bom jogo, não é uma crítica ao Danilo, mas ontem, para mim, o Léo Ortiz também jogou muita bola. O próprio Wesley, em determinados momentos, tomou algumas decisões erradas, mas para mim também fez um bom jogo. O Everton Araújo entregou aquilo que eu já imaginava, não espero o Everton Araújo fazendo um jogaço, é muito bom ali no combate, talvez essa tenha sido a estratégia do Felipe Luiz, e por falar em estratégia, eu acho que a estratégia dele deu certo. Ficar com a bola ao máximo possível, porque na visão dele, na cabeça dele, assim você cansa menos na altitude. Porque ele já jogou lá e ele mesmo falou sobre isso na entrevista coletiva, ou seja, ele tem a experiência de como atleta, como é jogar numa altitude como essa, e a estratégia dele deu certo. A questão é que você dita o ritmo, né? Pois é, exatamente. Bola, né? E aconteceu aquilo que eu imaginava. O primeiro tempo, o Flamengo com um fôlego absurdo, muito bem, o Pulgar jogando muito bem, como sempre, como de praxe. E no segundo tempo, embora o Flamengo tenha feito algumas mudanças, colocando jogadores de velocidade, não conseguiu fazer uma boa partida. Mesmo o Luiz Araújo entrando bem, inclusive, o Luiz Araújo fez uma baita jogada e na hora de finalizar, finalizou muito mal. Gostei da entrada do Cebolinha também, não fez uma partida ruim. Agora, individualmente falando, o Gerson foi muito mal. Acho que já tinha ido mal contra o Vasco nessa partida, foi muito mal novamente. O Bruno Henrique estava mal também, inclusive, se eu tivesse que fazer uma crítica ao Felipe Luiz em relação a esse jogo. Eu acho que ele demorou muito a tirar o Bruno Henrique. A escalação como titular não é nenhum absurdo, até porque ele perdeu, pelo menos na minha opinião, o principal jogador para esse duelo, que era o Gonzalo Plata.
que foi um desfalque de última hora por conta de um problema no joelho, que inclusive vai realizar exames daqui a pouco para saber a gravidade desse problema no joelho. Para mim, seria o principal jogador, um jogador que está adaptado do país, feliz, vive um bom momento. Eu estava numa expectativa muito grande para ver o Gonzalo Plata, e o Felipe Luiz falou que ele seria titular, como a gente imaginava. E, infelizmente, ele não teve o Gonzalo Plata. O setor ofensivo ontem do Flamengo foi muito mal. O Juninho tomando decisões erradas, embora muito bem fisicamente, mas errando no domínio. Mas, é claro, a gente não pode deixar de lado a questão da altitude. Isso pesa demais. A bola é diferente, a velocidade da bola é diferente, a adaptação do jogador é diferente. Talvez o Juninho tenha jogado na altitude pela primeira vez, porque ele saiu muito cedo aqui do Brasil e depois foi fazer carreira no exterior. Talvez tenha sido a primeira vez dele na altitude. Então, de maneira geral, Fernandinho, eu não consigo fazer uma cobrança muito grande. Eu não vou ficar aqui criticando o Flamengo na altitude. Pelo contrário, eu falei isso aqui ontem no programa. Se conseguir um empate lá, já é maravilhoso. Por quê? O Flamengo não perde e também faz com que a LDU não pontue. Mesmo a LDU sendo um time muito mal treinado, uma das piores equipes que eu já vi da LDU em Libertadores. Mas é a altitude. Isso a gente não pode deixar de lado. Ainda tem a quantidade de desfalques. O Flamengo não tinha o De La Cruz, que é um jogador extremamente importante. O Flamengo não tinha o Alexandre. O Flamengo não tinha o Ala, que poderia ser uma peça importante para o segundo tempo, tendo visto que é uma altitude. Mas a minha única crítica é a demora do Felipe Luiz em fazer substituições e ele também morrer com uma substituição. Ele poderia ter feito mais uma, ele fez apenas 4. Ainda mais nessa pois condição é, física, nessas condições. Né? E a quarta ele fez praticamente nos acréscimos, que foi colocando o Varela na vaga do Ayrton Lucas, que muita gente acha que fez um grande jogo. Eu não acho que fez um grande jogo, mas foi melhor do que o Ayrton Lucas que a gente vem vendo aí nas últimas partidas. Então, de maneira geral, acho que para o Flamengo foi um bom resultado, até porque se a gente for analisar o grupo do Flamengo agora, amanhã é torcer para o Deportivo Táchira, vencer o Central Córdoba, e o Flamengo tem 3 jogos aí, esses 3 jogos, não é nenhum absurdo o Flamengo vencer os 3. Vencer o Central Córdoba na Argentina não é nenhum absurdo. Muito pelo contrário. Inclusive, a torcida do Central Córdoba comemorou quando caiu no grupo do Flamengo, porque tem a oportunidade de ver o Flamengo de perto. O Flamengo tem um bom elenco, pode ir na Argentina e vencer o Central Córdoba. E depois faz 2 jogos seguidos em casa. Então, o Flamengo, no meu ponto de vista, no grupo, ok, dá para pensar em passar em primeiro, acho que é extremamente possível, é só vencer os 3 jogos que restam. Vamos ver, e o Alcaraz, tem informação sobre ele ficar no Everton ou voltar para o Flamengo? Isso é um drone seu? É um drone nosso. Vamos lá, sobre o Alcaraz, ele tem uma obrigação de compra, o empréstimo dele tem uma opção que se torna obrigação se ele atingir uma determinada meta. Só que essa meta de ser titular pelo Everton vai ser dificilmente batida, porque tem poucos jogos ainda para a reta final da temporada no futebol inglês. E aí o que acontece? O Everton tem o direito de exercer a opção de compra. Só que o Everton, o Flamengo recebeu a informação que o Everton quer renegociar o valor da opção de compra. O Flamengo não vai querer fazer isso. A questão é, se o Everton não comprar o jogador, ele retornar ao Flamengo, o Flamengo vai utilizá-lo? A resposta é não. Porque no entendimento do Felipe Luiz, e ele já falou sobre isso, a diretoria também já falou sobre isso, que ele não se encaixa no estilo de jogo atualmente no Flamengo. E aí tem outros interessados, segundo eu apurei com a diretoria do Flamengo, inclusive da Inglaterra, querendo comprar o Alcaraz. Então o Flamengo mantém a ideia de vender o Alcaraz. Então, se ele voltar, ele será utilizado, porque muito torcedor me questiona isso nas redes sociais. Ah, tem que usar o Alcaraz, é um jogador importante. Só que o que mudou nesses 3, 4 meses para fazer o Felipe Luiz e o José Boto mudarem de ideia e colocar o Alcaraz no elenco? Nada, não mudou nada, o futebol dele é o mesmo. Eu acho que é um jogador que poderia agregar, mas o Felipe Luiz é o treinador, o José Boto é o diretor. Se eles entendem que o Alcaraz não se encaixa, então o ideal é vender porque o jogador ainda está valorizado. Então é isso, galera. Deixei vocês aqui com a análise de Vene Casagrande e a análise do canal Os Donos da Bola, do Rio de Janeiro. 2 programas aí no Rio de Janeiro muito fortes, análise, opiniões. O Vene trouxe a informação agora aí do Alcaraz. O Felipe Luiz não quer mais contar com esse jogador. É um jogador novo, está valorizado. E o Flamengo vai conseguir vender ele, porque muito time na Inglaterra muitos clubes, né, na Inglaterra estão interessados na contratação dele. Não é um jogador ruim, mas infelizmente não se encaixou no estilo de jogo do Felipe Luiz e provavelmente vai ser vendido. Domingo estaremos no Maracanã, próximo jogo Flamengo e Corinthians. Estaremos lá com certeza fazendo vídeo e trazendo mais para vocês aqui da torcida do Flamengo no Maracanã, beleza?
Galera, deixa o seu like, se inscreve no canal aí. Segue a gente no Instagram, tá? @Mengão Raiz. Beleza? Forte abraço. Mengo! Flamengo!